Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo de tarô da semana. Enquanto a gente vai embaralhando as cartas, eu peço que curtam o vídeo, deixem seus comentários no final, se tiverem dúvidas. Não deixem de compartilhar, siga a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, que isso ajuda muito o canal. O seu feedback, sua participação é muito importante para que a gente vá sempre aprimorando o nosso trabalho aqui no Tenda do Tarô. Vamos ver quais são os conselhos que o Tarô tem para essa semana. Parece que teremos uma semana um tanto decisiva. Quero lembrar a todos que o modo que a minha leitura é um pouco meio diferente do convencional, que a maioria dos tarólogos usam, que é a mandala, né? A gente usa um outro método. É um método que eu consegui identificar bastante, é um método próprio, onde basicamente eu divido as cartas em as duas primeiras relativas ao passado, as duas últimas relativas ao futuro, e a carta central, geralmente ela é o presente. E aí esse presente, às vezes não necessariamente o dia atual, sabe? Assim, é um presente que pode ser como é que eu posso dizer assim, se eu estiver tirando para hoje é segunda-feira. Então esse presente seria finalzinho de domingo até o iniciozinho de terça-feira. Então ele dá uma misturada entre o passado e o futuro. É um presente num espaço aí de, vamos botar aí, de 24 horas que a gente dá. Mas como a nossa leitura se dá para a semana toda, de segunda a sábado, sai entre sábado e domingo, a nossa leitura, ela como é uma leitura intuitiva, você muda um pouquinho essa ordem cronológica entre passado e presente e futuro aqui que eu apresentei. Como é que a gente faz essa leitura, então? Essa leitura semanal, ela é feita através dos dias. Aqui, mais ou menos, as duas primeiras cartas eu vou ter basicamente segunda e terça-feira. Na carta central eu tenho entre quarta e quinta-feira, e aqui nas duas últimas entra o início do final de semana, entre sexta, sábado e um pouquinho do domingo. Conforme a leitura vai acontecendo, eu consigo dizer com um pouco mais de precisão quais são esses períodos de tempo. Fiz um apanhado geral aqui de como a gente faz a nossa leitura, para vocês se situando, porque cada um está vivendo uma coisa diferente, né? Cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade. Então, esses períodos de tempo, eles podem se encaixar de um jeito diferente para cada pessoa que está escutando esse vídeo. Então, essa compreensão, esse entendimento, ele é muito importante. Eu vou falar de uma maneira geral, de um período de tempo, mas é importante que cada um analise a sua própria situação e adapte para a sua própria realidade, para isso não ficar muito direcionado. Eu não consigo fazer uma leitura direcionada, porque o vídeo é para ser assistido e ouvido por muitas pessoas, então cabe a cada um fazer as suas próprias interpretações daquilo que é dito dentro da sua própria realidade, ok? Dito isso, vamos começar assim, a nossa leitura geralzona, assim, para a gente poder ter uma visão um pouco melhor de como serão os próximos dias. No geral, dá para se perceber que a gente vai ter uma semana um pouco decisiva. Essa carta central aqui, ela me indica um ponto de virada, um ponto de destino, onde algumas pessoas podem se sentir, como eu posso dizer, elas podem sentir que estão no caminho certo,
elas podem sentir que essa decisão é uma decisão que vai levar a novos caminhos. Então, tem alguma coisa que me diz que essa semana vai ser decisiva para algumas pessoas. Ela começa com um pouco mais de reflexão. Essa carta do eremita, ela é bem... Vou trazer ela mais para perto para vocês conseguirem enxergar. É um monge que carrega uma lamparina e carrega um cajado. O que isso significa? Isso significa que você é um caminho solitário. Não necessariamente de solidão, mas é um caminho que se faz só. E a vida nada mais é do que cada um fazendo a sua própria caminhada. A vida ela é solitária. A gente encontra no caminho pessoas que nos ajudam, que nos guiam, que caminham com a gente, companheiros de vida. Mas no fundo é um caminho solitário. A vida é um caminho solitário. Então o eremita ele vem nos lembrar desse caminho que a gente faz só, com as nossas sabedorias, com as coisas que a gente vai aprendendo pelo caminho. O cajado é onde a gente vai tateando, aonde a gente pode ou não pode caminhar. A lamparina é a iluminação, é um caminho que a gente quer, que nós mesmos iluminamos. Então é com a nossa sabedoria, com os nossos aprendizados, com a nossa intuição. Então a semana se inicia com um pouco mais reflexiva, onde a gente percebe um pouco mais, amplia um pouco o nosso campo de visão com relação à situação que a gente esteja passando. Em seguida a gente tem o louco. O louco não é um louco, gente. É só o louco, ele representa é como se você tivesse uma pureza de pensamento. É um caminho que a gente inicia, às vezes, sem saber muito para onde a gente está indo. Ele chama de louco, porque o louco, como a gente conhece, ele é um pouco desprovido de discernimento. Ele não tem muito apego ao que a sociedade nos coloca. Ele é mais desprendido. Então ele inicia, é um início de caminhada, de jornada, que a gente faz desprendido daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros desejam. Então, quando ele vem acompanhado com o eremita, é onde a gente pega assim, é uma reflexão que a gente faz e fala assim, nós estamos mesmo sozinhos. E a gente precisa fazer essa caminhada só. A gente precisa iniciar. Não importa muito o que os outros pensam, o que os outros acham. É aquilo que eu acho que é. Se é aquilo que eu penso que eu tenho que fazer, se eu tenho certeza de que é aquilo que eu tenho que fazer, pouco importa o que a sociedade exige de mim, o que as pessoas querem de mim, o que as pessoas gostariam que eu fizesse. Então é um momento reflexivo, mas ainda ao mesmo tempo é um momento de decisão, que é vou colocar aqui mais perto para vocês perceberem. O louco, ele também tem um cajado na mão. E ele tem uma mochila, uma bolsa, com tudo aquilo que ele carrega. Né? Pensa numa pessoa que está iniciando uma jornada, ela vai carregar o essencial. Tudo que ela tem, ela carrega ali. Uma lembrança, ensinamentos, trazendo para a linguagem do tarô, né? Ensinamentos que a gente traz, aquilo que a gente pensa de nós mesmos. Então, é muito interessante fazer essa leitura também visual aqui nas cartas. O eremita, ele olha para uma direção e o louco olha para outra. Enquanto o eremita olha para o passado, vamos colocar assim, né? Enquanto ele olha para o passado, ele percebe tudo aquilo que ele viveu, aquilo que ele ganha, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele compreendeu da situação que ele está passando. O louco olha para frente. Ele olha para uma jornada nova. E ele carrega todos os ensinamentos. O eremita não tem bagagem alguma, mas ele tem uma barba branca, significa que ele tem um pouco mais de sabedoria. Então ele olha para trás e carrega, como a figura do louco, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele acha que ele deve levar para essa nova caminhada. Né? O animal que morde a perna são aqueles impedimentos que a gente tem. Né? Como eu acabei de dizer,
a sociedade que nos impede de fazer muitas coisas, as pessoas que estão ao nosso redor que às vezes exigem que a gente faça outras coisas que talvez a gente não acredite tanto e a gente acaba fazendo para agradar um ou a outro. Então, essa mordida na perna vem nos lembrar disso. Mas ele continua seguindo em frente. Eu sei que as pessoas exigem uma coisa de mim, eu sei que a sociedade exige algo de mim, mas eu não quero me sentir presa a isso. Eu quero seguir a minha caminhada, como eu acho que eu tenho que seguir. E o louco vem nos lembrar disso. Quando a gente chega no meio, a gente tem a roda da fortuna. E a roda da fortuna é uma carta de destino. Ela fala muito de destino. É uma roda que ela gira, né? São talvez erros que a gente continua cometendo. Então a gente pode ter uma clareza de visão dos erros que a gente continua cometendo, de um lado mais positivo. Não acredito muito em positivo e negativo quando eu faço essa leitura, né? Das cartas, elas não tem muito bom e ruim. Dependendo da situação que você se encontra, se você consegue perceber esse giro dessa roda, erros que a gente continua cometendo, isso é muito positivo. Depois que eu passo por uma reflexão e eu decido seguir adiante, eu consigo perceber aquilo que eu fico sempre voltando. É um erro que eu estou sempre cometendo. Se é um relacionamento, eu passo de relacionamento em relacionamento, encontrando pessoas que me trazem do mesmo lugar, no mesmo tipo de sofrimento. Essa roda da fortuna vem lembrar isso, vem fazer com que você perceba que isso não é legal. Está na hora de mudar, está na hora o louco iniciar uma nova jornada, saindo desse ciclo, desse giro dessa roda. Por um outro lado, para pessoas que estão começando coisas novas, um emprego novo, uma relação nova, uma vida nova, está se mudando, né? Está começando tudo novo, uma faculdade nova, tudo novo. Quem está começando algo, essa roda da fortuna vem mostrar que talvez você realmente esteja no caminho certo. Porque é uma nova jornada. É como se a roda tivesse girado. É um destino que tá se mostrando para você nesse momento. Em seguida, a gente tem a estrela, que ela também caminha muito bem com a roda da fortuna. A estrela, ela tem dois lados. Ela pode ser um deslumbre muito grande, mas ela também pode ser uma esperança muito grande. Então, se eu unir essa esperança com esse deslumbre, eu também tenho uma carta muito positiva, porque se eu fiz essa roda girar, se eu estou começando um caminho novo, e eu estou animado, empolgado, deslumbrado, ele é uma coisa que é muito positiva. Ela vai te dar um ânimo muito grande para você continuar esse caminho, essa jornada. Mesmo com todos os impedimentos que o louco mostra aqui. Que quando ele tem esse gato, esse animal que pega a sua perna, que ele está sempre ali te lembrando que, olha, fulano está esperando alguma coisa diferente de você, a sociedade está esperando alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo eu continuo nessa jornada, eu continuo não me importando muito com essas pessoas e eu sigo adiante. A estrela vem te dar mais força, mais esperança nesse caminho que você pensa, que você acha, que você sente que você está no caminho certo. E a força, ela finaliza muito bem essa leitura, porque eu estou esperançoso, eu estou me sentindo animado, empolgado, e a força vem me dar mais força ainda para essa animação, para esse entusiasmo que a estrela me dá. Então eu consigo me sentir que eu tenho mais base para continuar essa jornada, para continuar essa caminhada. Então é uma semana que vai ser muito decisiva para muitas pessoas. Esse ímpeto de início, essa animação, essa empolgação de começar e de continuar, ela vai estar muito presente. Pode ser também, num lado um pouquinho mais difícil para algumas pessoas, ter esse peso do destino, esse peso das escolhas, também ele pode estar presente. De um lado um pouco mais negativo, né, essa reflexão e esse início de jornada. Talvez você possa se sentir um pouco mais impedido, um pouco mais compelido a pensar um pouco mais,
arrastar um pouco mais esse giro dessa roda, mas ela ainda assim vai te dar força para você continuar uma caminhada, mesmo que seja num ritmo um pouco mais lento. Você vai cada dia mais ter certeza de que a mudança ela precisa acontecer. Isso num sentido um pouco mais negativo, um pouco mais lento, eu diria não negativo, mas lento. São mudanças um pouco mais lentas. Tem pessoas que têm mais energia para colocar essa força, né, motor, assim, de ímpeto, de fazer algo. Tem outras pessoas que são um pouco mais lentas, têm um pouco mais de dificuldade com as mudanças, então ela pode sentir essa mudança num ritmo um pouquinho mais devagar. Mas para as pessoas que são mais entusiasmadas, vai ter um ímpeto muito grande de mudança. Vão ser dias muito interessantes, a segunda e terça-feira, mais ou menos entre segunda e terça aqui. Vai ter um pouquinho mais de reflexão. Na quarta você vai sentir que a coisa deu uma pesada um pouco maior, seja um pesar no sentido de agora o peso seria o peso da decisão, né, de seguir adiante, ou um peso de caramba, é isso mesmo que eu preciso fazer. Para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade na mudança, ela pode sentir esse peso nesse sentido, né? Tipo assim, é isso mesmo que eu preciso fazer, um pouco mais de indecisão. Para as pessoas que têm um ímpeto maior, por volta de entre quarta e quinta-feira, ela pode sentir uma empolgação maior do caramba, é isso mesmo que eu preciso. É isso mesmo que eu preciso fazer. Então vamos lá, vamos fazer. Ela vem muito coladinha com a estrela, né? Entre quarta e quinta-feira, vem muito coladinho aqui essa energia entre as duas cartas aqui. E o final de semana é onde você vai se sentir fortalecido para realmente concretizar essas mudanças. Quem tem um ritmo mais lento pode se sentir no final de semana um pouco a força da decisão. Você vai sentir que você vai conseguir se sentir mais forte para realmente seguir adiante. Para as pessoas mais animadas, que estão mais no processo, já no processo de mudança, o final de semana vai vir para concretizar tudo. Assim, eu tomei a decisão certa mesmo. É isso mesmo que eu tenho que fazer e vamos embora, vamos seguir adiante. Então, eu acho que a semana tem uma leitura muito positiva para quem souber se carregar dessas energias. Vai ser bem interessante. Muitas pessoas vão se sentir compelidas a mudar. É um período de muita mudança. São dias de muita mudança. E eu acho que vão ser dias, assim, para as próximas semanas também, aonde na semana passada já deu as cartas também revelaram que ia ser o início de um processo de mudança. Então, esse processo de transformação da vida, seja interna, seja externa, ela já está acontecendo há um tempo. E a cada dia que passa, a cada semana que a gente vem nessa leitura, a gente percebe que ela está cada vez mais forte. Então, para os que já estão nesse processo de maturação dessas mudanças, essa semana vai ser uma alavancada muito grande. Quem está se sentindo que precisa fazer essa mudança e ainda está, né, com um pouco mais de dificuldade, porque tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo com a mudança, o final de semana vai mostrar que ela realmente precisa, não dá mais para adiar as mudanças. Então, elas entram na semana com um processo de maturação dessas ideias muito grande, e o final de semana vem para alavancar um pouco mais essas pessoas que têm mais dificuldade em mudar. No geral, novamente, é um período muito positivo que dá para a gente... eu venho falando isso há alguns vídeos, quando a gente se coloca na vida e a gente consegue escutar o que a vida tem para nos dizer, e eu digo a vida como a vida mesmo, rede social, as pessoas, as situações, tudo na vida ela fala muito para nós, desde que a gente se coloque à disposição dela. A natureza fala, os dias falam, as pessoas, tudo que a gente absorve dos nossos pensamentos, tudo que a gente absorve de conhecimento, um vídeo que a gente passa a escutar, um e-mail que a gente recebe, uma mensagem de uma pessoa. Então, tudo que a gente se coloca ao ouvir, a refletir,
ela vem nos dizer algo. Então, quanto mais a gente se coloca na vida e receptiva às mensagens que a vida tem para nos dar, mais a gente consegue captar essas mudanças, essas transformações que a gente precisa fazer. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, não é uma questão de mensurar o tamanho da mudança. Às vezes uma mudança muito pequena no hábito diário já tem um grande impacto lá na frente. Então não fique preso ao tamanho dessas mudanças. Às vezes mudanças muito pequenas trazem resultados realmente transformadores com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, esteja sempre receptivo a tudo que chegar para você durante o ano de 2025 todo. Eu acho que quanto mais a gente se colocar aberto, mais a gente vai conseguir receber essas intuições, esses pensamentos, para nos fazer se transformar, seja internamente, quanto na própria vida, quanto nas pessoas ao nosso redor. Eu espero que vocês consigam absorver bastante essas mensagens que a gente tem trazido. Espero que vocês deixem o comentário de vocês, sempre que for possível, para a gente ter esse feedback, para a gente estar sempre melhorando a nossa leitura, a nossa comunicação. Estamos começando ainda, então a nossa comunicação ela tem muito ainda a melhorar. Os nossos vídeos têm muito a melhorar, então o seu feedback para nós é muito, muito, muito importante. Não deixe de comentar, nem de curtir, nem de compartilhar o nosso conteúdo, porque é muito importante para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse nosso bate-papo por aqui. Eu espero que todos tenham gostado, que aproveitem bastante o nosso conteúdo, que seja útil para vocês, né, durante todos os dias dessa semana. Na semana que vem estamos de volta. Um grande beijo, um grande abraço e até semana que vem.